Boa noite, sejamos sempre bem-vindos nessa casinha. Lembrando, dar só os recadinhos, que é o dia da nossa palestra, dia 11, está chegando, né? É no próximo sábado já, às 6 horas da tarde. E a menina Shirley Venâncio vem de Florianópolis e ela vai nos agraciar com essa palestra aqui. Podendo, somos todos bem-vindos para assistir. Ela vai trazer os livros, o livro que ela escreveu, autorizado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e a renda desse livro é para reverter a projetos que ela ajuda, tá? Então, o nosso palestrante ainda está um pouquinho atrasado, nós vamos fazendo a oração, né, para que até ele chegar. Se ele não chegar, a gente quebra o galho, né? Aí a gente pede a espiritualidade com muito amor, que nos oriente, que nos inspire, para que a gente possa fazer tudo com muito amor e respeito, né? Amado Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, elevamos a Ti o pensamento, para entrarmos em comunhão com a equipe de irmão Ismael, trabalhadores da Tua seara, ó Mestre, que nos ampara, que derrama sobre nós Tuas bênçãos, porque são intermediários de Ti, Jesus. E assim, rogamos a essa equipe abençoada, que nos ampare, que nos proteja, que nos fortaleça, a todos nós aqui, encarnados e desencarnados, para que possamos, Senhor, caminhar firmes na senda que o Senhor preparou para nós. Tenhamos coragem e disposição de vencer nossa batalha. E em Teu nome, Senhor, iniciamos agora esse abençoado encontro da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, dos males e dos maus, e que assim seja. E a Ti, Maria, Mãe Santíssima de todos nós, rogamos que estendei vossa mão, bondosa e pura, Mãe querida dos fracos e dos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos de amargura. Derramai vossa luz, toda esplendores, da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres e das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe dos anjos celestes, mais amor desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai todas as trevas dos caminhos em clarões refulgentes de alegria, e que assim seja. Bom, muito bem. Então deixa eu pegar meu ajudante aqui. Sem isso aqui eu não vejo nenhum livro, né? O que dirá está escrito nele. Ai, ai. Então vai então. Nosso irmãozinho não pôde comparecer, não é? Não sabemos por quê, então vamos fazer a parte dele aqui. O assunto é o perdão das ofensas, né?
Só um minutinho, gente, que até que eu acho aqui. Se alguém puder me dar um socorro, assim, mas acha bom. Pois é, tá então onde aqui esse... Deixa eu achar, até eu achar aqui. O perdão, perdoar aqui, tá, acho que é esse aqui. Ah, achei. Achei. Então, nós estamos no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. O perdão das ofensas. Simeão Bordos, 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoar-lhe, não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance. O Pai Nosso que Jesus ensinou a seus discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmos, que os tornem vulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele te perdoado sempre? Acaso conta as inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Prestai atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos do vosso amor. Dai, e o Senhor vos restituirá. Perdoai, e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre cuida de vós e continuará com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de serdes perdoados. E se os vossos atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Além de tudo, nenhum merecimento tereis se não perdoasseis sinceramente aos vossos irmãos as pequenas ofensas que vos façam. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece.
Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra meu próximo. Vamos dizer assim, né? Eu li uma frase de Joana de Ângeles, que ela fala assim: esquecer o passado não é sinal de perdão, é amnésia. E quando eu me lembro do que eu passei, o que eu sinto vai me mostrar se eu perdoei ou não. Então a gente você não esqueceu, por que você não esqueceu? Não, faz parte da minha história, mas eu não sinto mais nada. Graças a Deus. Nós podemos dizer, como ele falou assim, graças a Deus, hoje eu vou dormir sem ter raiva de ninguém. E eu penso assim, quem é o maior prejudicado pela minha raiva? Eu mesmo. O nosso pensamento cria, nós já sabemos disso, ele cria e emite, seja onde for, vai em direção àquilo que eu estou pensando, àquele a que eu estou pensando. Mas é como um chuveiro. Eu abro o chuveiro primeiro em mim. Então, se o meu pensamento é bom, eu estou tomando um banho de água limpa e emitindo em direção daquele né, de quem eu estou pensando. E se o meu pensamento é ruim, de mágoa, de raiva, eu sou o primeiro prejudicado pelo pensamento ruim que eu estou tendo, pela falta de perdão, pelo desejo que o outro se lasque, não é? Ele me fez mal, então ele tem que pagar. Mas eu estou sendo o primeiro prejudicado. Então essa é um sentido útil, ou talvez até meio egoísta para mim mesmo, porque quanto mais eu perdoar, mais eu vou ter paz. E nada como um dia após o outro. Um dia eu vou ter que estender a mão para aquele que me fez um mal. E aí eu vou ter coragem? Se me permitem, a gente falha muito, todo mundo falha. Eu erro muito, eu acerto também, todo mundo acerta e erra. Se me permitem contar uma historinha do que aconteceu comigo, para ilustrar essa questão, não é? Quando a minha menina nasceu, bebezinha, minha primeira filha, ela teve uma diarreia danada. E naquele tempo não tinha fralda descartável ainda. Eu não sou tão velho, né? Mas a fralda descartável veio depois um pouco. E aí, nós fomos até eu e minha esposa fomos com a minha menininha de 2, 3 meses até a clínica onde a pediatra iria atendê-la, pelo convênio da empresa que minha esposa trabalhava. E aí chegou lá, a secretária falou assim, ela está aí ainda, mas o horário dela já venceu, e ela não atende mais ninguém. E ela já me deu ordem expressa, venceu o horário dela, ela não atende mais ninguém. E minha menina, tadinha, toda suja, a fraldinha sujando, a gente estava com uma sacola de fralda suja já, meio que desfalecidinha assim, e eu pensava, puxa, mas custa, né? Mas ela já me deu ordem expressa para não fazer. E aí ela saiu da sala, séria, carrancuda, com a maletinha na mão, né? E passou por nós e foi embora. Mas aí logo chegou a outra, atendeu, a menininha foi socorrida, tratou bem. Hoje é evangelizadora aí na casa, então quer dizer que vingou, né? Mas eu sou pai. Aquilo me deixou magoado. Eu fiquei, puxa vida, mas uma profissional que jurou lá na formatura defender as vidas, né? E eu sou pai. E aí eu fiquei com aquilo, né? Mas passou. Graças a Deus, passou. E agora, depois de 25 anos, mais ou menos, alguém me chama, porque a gente tem um trabalho aqui, quando a pessoa está necessitada, debilitada, nós vamos na casa da pessoa, dar um passe, trabalhar, levar um conforto assim, né?
Nós temos um trabalho assim. Alguém me chamou. Tem uma pessoa assim, assim, que está precisando de socorro. Vamos lá na casa dela? Vamos. Quando eu cheguei lá, quem é a pessoa que precisava do passe? A médica que não atendeu minha menina lá há 20 e tantos anos atrás. Quando eu a vi, imediatamente eu me lembrei dela. Mas é como o João de Anjos disse, né? Não é amnésia. Mas eu não senti nada. E eu agradeço a Deus porque graças a Jesus eu consegui, quando eu a encontrei, precisei levar o amparo da casa espírita para ela, eu fui de coração. Não porque eu sou bom, não, mas essa eu venci. Porque a gente vence as batalhas, não é? Nós vamos encontrar com aquele que nos faz mal sempre. Então, esse é um exemplo, não para dizer que eu sou o mal da coisa, não. Mas eu venci porque Jesus está aí. E porque se eu não tivesse vencido, que moral eu teria para estar aqui hoje? Falando, lá dentro dando um passe, sendo instrumento dos mentores da casa, como nós somos. Então, que moral eu teria para isso, né? Se eu tivesse guardado essa mágoa toda. Então, o perdão só nos eleva, o perdão só nos engrandece. Todos nós devemos ter uma historinha aqui e ali, de alguém que ofendeu, magoou. Agora, vamos dizer assim, dentro de casa que não é fácil, tem uns maridos, tem umas esposas que eu vou te contar. Aí de vez em quando eu falo assim, mas a minha esposa, mas pelo amor de Deus, mas se ela não me chegasse o ferrão, eu ia ficar estacionado, né? Graças a Deus eu tenho uma esposa que chega para frente. Então, vamos perdoar dentro de casa, o marido, a esposa, no trabalho, o chefe. É necessário que perdoemos. Hoje é a sexta-feira da paixão, não é? Aí fala-se muito, porque Jesus morreu por nós. Ele viveu por nós. Jesus é um espírito puro e, segundo aprendemos na doutrina espírita, foi determinado a ele lá, milhões, bilhões de anos atrás, que construísse esse planeta para nos receber. E, no entanto, ele veio depois encarnado, passou pelo que passou e para nos dar o exemplo. Aí as pessoas falam assim, mas Jesus, é Jesus. Como é que eu vou seguir o exemplo do Cristo? Eu posso, porque ele não veio aqui mostrar o que ele faz para todos os planetas que ele coordena, porque nós já temos literatura que fala que Jesus coordena um grupo imenso de planetas. Ele não veio aqui mostrar o que a gente vai poder fazer num planeta lá de Sírios, por exemplo, né? Onde tem espíritos muito mais evoluídos que nós. Tudo que ele veio fazer, nós podemos. Nós podemos e devemos. Tanto que na cruz, num dos seus últimos suspiros, o que ele falou? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, perdoemos, porque aquele que nos ofende não sabe o que faz. Pode até achar que sabe, está envolto ainda nas iniquidades da sua inferioridade. Somos caminhantes nessa terra, uma encarnação após a outra, resgatando nossos débitos. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Eu estou sendo vítima de uma perseguição. Não sou vítima. Provavelmente lá atrás, em outra existência, eu persegui, e eu matei, e eu roubei. Então hoje eu estou passando por tudo que eu preciso passar para resgatar meus débitos. Deus, perdoa-me, porque eu não sabia o que eu fazia. Aí Deus fala assim, perdoa, meu filho, mas reencarna lá e vai resgatar, vai ajudar aquele a quem você fez mal. E assim a bondade divina do nosso Pai permite que a gente venha uma encarnação após a outra, tantas quantas forem necessárias. Mas cabe a nós trabalhar o nosso coração no amor,
no perdão, na paciência, na tolerância, no estender as mãos a um irmão que necessita, para que possamos crescer e evoluir cada vez mais. Então, é necessário, eu falo assim, é lei, nós vivemos na terra, é lei, não pode roubar, se roubar vai preso, é lei, você não pode furar o sinal, senão você prende seu carro ali, é lei. Então, é lei perdoar 7 vezes, 70 vezes, para que possamos ter paz. Nós temos aqui nos quartos domingo do mês, né, o nosso trabalho de desobsessão, que é uma batalha, mas a grande maioria dos irmãozinhos desencarnados que perseguem aqueles que vêm aqui é porque não perdoaram. Ah, mas aí o Espírito se manifesta. Mas ele me roubou, ele matou a minha família. Sabemos que são situações extremas, mas, como falou, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, porque se soubessem não fariam. E aí, aquele que fez, eu já me arrependi do mal que eu fiz. Deus me deu outra oportunidade de voltar à matéria. Mas aquele meu cobrador que não me perdoou, ficou lá, ainda na condição de espírito desencarnado, vivendo no umbral, sofrendo horrores, porque o pensamento fica só nisso. E nós temos casos de espíritos aí que já estão há 500 anos ou mais, perseguindo alguém que já reencarnou, desencarnou, desencarnou. Porque não perdoou, porque não conseguiu perdoar. E ele fala que vai perdoar, mas não conseguiu perdoar. Então, fica sofrendo. Eu gosto de casos, de histórias. No livro Nos Bastidores da Obsessão, do espírito miranês, Manuel Flamengo de Miranda. Psicografia do Divaldo Franco. Ele conta um caso, lá na Idade Média, de um casal que eles eram apaixonados e iriam se casar. O padre da comunidade se apaixonou pela moça e queria ficar com a moça. Aí ele acusou o noivo de bruxaria. E ele foi queimado na Inquisição. E ele usou e abusou da moça. O espírito do noivo, chegado ao umbral, não perdoou. Muito inteligente, se tornou líder de uma organização do mal. E ele era o líder, eles eram especialistas em fazer obsessão. Obsediar um aqui, outro ali. E ele era o líder. Aí o espírito do Miranda, junto com a equipe dele lá, onde ele participava, chegaram até ele e foram conversar com ele, precisa parar com isso, precisa acabar. Nós sabemos onde está a sua amada. Ela está reencarnada, hoje ela está reencarnada, e por ordem sua, tem um espírito obsessor, por ordem sua, obsediando-a, dando nela descargas energéticas que geram uma manchazinha sem sensibilidade. Com isso, confundiram isso com lepra, com a hanseníase, e ela foi internada num leprosário, lá na década de 40, 50, né? E quem entrava ali não saía. Ela não tinha a hanseníase, mas ela ia contaminar lá. E ele, então, ficou apavorado, que era a amada dele, né? E ele foi até lá e convenceu esse obsessor, esse líder, a parar com aquilo. Então tá, ela vai sumir os sintomas, vai sair, vai se casar com um enfermeiro e vai receber você como filho. Não, mas eu quero ela minha esposa. Dessa encarnação não pode. Você vai ser como filho. Aí para que vocês comecem de novo o reencontro de vocês. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos que ela aceite também
o espírito do padre que gerou tudo isso. Olha a situação. O espírito do padre está no umbral há também, sei lá, 300, 400 anos lá, e ele precisa vir. Vocês têm que ser irmãos. Aí gerou-se uma confusão muito grande, porque ela não aceitou. Ela desdobrada do corpo para que ela recordasse as lembranças. Ela não queria aquele padre como filho. E o outro não queria o padre como irmão. Então, para chegar até ali, na falta do perdão, não é fácil. Como é que eu vou perdoar um cara que me queimou, me botou na fogueira, né? Mas é necessário. E depois, com muito jogo de cintura, os espíritos bons da equipe do Manuel Flamengo de Miranda conseguiram que eles aceitassem isso e que ela iria receber os dois como filhos. Aí está talvez uma explicação do porquê tem uma mãe que gosta tanto de um filho e não gosta tanto nada do outro. Ah, mas você gosta mais desse filho do que do outro? Por conta dos seus débitos do passado, da sua falta de perdão e de compreensão ainda. Mas é necessário, são casos extremos, mas é necessário, porque se não perdoarmos, na oração do Pai Nosso, o que eu falo? Senhor, perdoa as minhas ofensas como perdoa daqueles que me ofenderam. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Então, como é que Deus vai usar? Duas medidas? Ele vai me perdoar se eu não estiver perdoando o outro. Então, é muito... As coisas vão se encaixando na necessidade do perdão, para que tenhamos paz, para que possamos caminhar mais rápido na nossa evolução, porque Deus nos perdoa e Ele nos dá infinitas encarnações, se precisarmos, para chegarmos aonde precisamos chegar. Mas depende de mim quanto eu quero ficar sofrendo aqui. Quanto? Às vezes eu brinco com a turma aqui, eu vou ser santo. E eu vou ser santo. Todos nós vamos ser santos um dia. Mas depende só de mim, quantas encarnações eu vou gastar para ser santo. Sei lá, mas quantas eu já estou gastando, quantas vezes eu já vi, cometi meu erro, Deus me perdoou, me deu uma nova encarnação e eu estou aqui ainda, na caminhada. Mas agora eu sei que como eu sou espírita, eu tenho a esperança e a certeza que não vou ser santo. E vamos nos encontrar todos lá um dia. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim que ele, num determinado centro espírita que ele foi, o Bezerra de Menezes falou com ele, através da médium, e falou com ele que eles já caminharam juntos, numa existência eles já caminharam juntos. Aí ele falou assim para mim, rapaz, me deu uma canseira, aquilo me deu um desânimo. Ao invés de eu sentir honra por ter caminhado com o Bezerra de Menezes, eu me senti cansado. Olha o Bezerra de Menezes hoje, e olha eu aqui ainda, rastejando na terra. Por que eu estou levando tanto tempo assim, não é? Não sabemos a condição evolutiva dos dois naquela época, mas olha o Bezerra onde está hoje, e eu estou aqui ainda, encarnado, porque eu estou muito devagar. Eu preciso caminhar mais rápido para um dia estar lá no patamar dele. Aí ele já vai estar mais alto, mas eu vou chegar lá. Então, é trabalhando o amor, a prática do amor, a prática do perdão, porque fala o perdão das ofensas. É duro, perdoar não é fácil não, mas é necessário, é de lei. Vamos trabalhar isso em nós, aquele que nos ofende, que nos magoa. Aí, vamos sair da condição de vítima, porque é bom demais ser vítima. Ah, tadinho de mim, eu sou um coitadinho, eu sou explorado aqui, o outro me ofende ali, o outro me xinga lá. Não, eu não sou coitadinho, a condição de vítima é muito confortável para nós. Ah, mas eu sou assim mesmo, tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Não, se o meu jeito de ser está ofendendo o outro, magoando o outro, eu tenho que mudar.
E, como ele falou aqui, não é? Sai do rumo ali. Feliz, portanto, daquele que pode a cada dia, a cada noite, ao deitar-se, dizendo: não tenho nada contra meu próximo. Será que eu posso fazer isso hoje? Será que eu tenho essa coragem de me olhar no espelho e falar assim: eu não tenho raiva de ninguém hoje? Né? Trabalhemos em nós isso. Trabalhemos em nós isso. E só para dar uma continuidadezinha aqui na outra parte, ó. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. É duro, né? Nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Será que, em vos analisando, não fostes vós o agressor? Aqui, eu estou na condição de vítima. Será que eu me analisando, eu não fui eu que agredi? Hoje eu estou resgatando o que eu preciso resgatar. Quem sabe se nessa luta que começa por uma simples bagatela e termina por uma ruptura, não provocastes a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso. Mas isto é uma razão a mais para ser desindulgentes e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada. Admitamos que fostes realmente ofendido numa certa situação. Quem garante que não envenenastes a situação por vinganças e que não transformaste em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se depender de vós impedir as consequências e não o fizerdes, sereis sem dúvida culpado. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Nesse caso, quanto mais clementes fordes, maior será o vosso mérito. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem eu perdoo e acrescentam, mas nunca me reconciliarei? É aquele negócio: eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais também. Pronto, né? Então não é perdão. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, mais pelos atos do que pelas palavras. Então é isso, minha gente. Saibamos perdoar, saibamos ter compaixão para com aquele que nos ofendeu, que nos magoou. Porque
porque como a historinha que eu contei aqui do que me aconteceu, passado o tempo necessário, me reencontrei com essa pessoa, e graças a Jesus e a doutor Fausto, que é o mentor que me usa de instrumento, eu consegui vencer. Então, assim, repito novamente, estou contando só para ilustrar essa questão do perdão. Um dia nos reencontraremos de novo. Quando em encarnações futuras é melhor, porque a gente não lembra, né? Ao esquecimento, reencarna, então, eu não fui com a cara dela. Por que eu não fui com a cara dela? Graças a Deus eu não lembro, né? Agora, se nessa existência a gente se encontra de novo, não lembro, você lembra daquilo lá? Poxa vida, para que isso, né? Vamos perdoar, vamos trabalhar o perdão, porque é uma palavra sublime. Perdão é amor, perdão é paciência, perdão é caridade, porque se não fui eu que mereci aquela ofensa, o outro que fique com ela. Divaldo Franco tem uma frase que ele fala assim, se o outro não gosta de mim, é problema dele. Mas se eu não gosto do outro, aí é problema meu. Então saibamos compreender isso, saibamos em nós entender, porque às vezes parece assim, eu estou falando aqui, eu sou o cara mais... Sou nada, viu, gente? Tem dia que eu falo assim, se eu não fosse espírita, eu pegava um pedaço de pau e rachava uma meia dúzia de cabeça por aí. Mas, graças a Deus, eu sou espírita e trabalho com isso hoje. Não vou mais pegar pedaço de pau para ninguém. Senhor, dá-me paciência. E se me der força, eu mato um, né? Mas é assim que é. Trabalhemos em nós o amor, a coragem, a paciência, o perdão. Porque é maravilhoso. Um dia, eu trabalhando com o Dr. Fausto, minha mediunidade não é totalmente inconsciente, alguma coisa eu lembro. E ele estava doutrinando uma entidade de muito ódio. E ele falava assim para o Dr. Fausto, você está se metendo onde não deve, eu te odeio. O Dr. Fausto falou assim para ele, meu irmão, mas eu te amo, e me dói ver você assim. Mas foi um eu te amo tão sincero, mas tão sincero, que quebrou, naquele mesmo instante, aquele espírito começou a chorar. Porque ele sentiu o amor verdadeiro da espiritualidade por ele. E ele aceitou ser conduzido para o hospital e ser ajudado. Então, são exemplos que a gente precisa ver e tentar seguir, não é? Vamos trabalhar em nós isso aí. E já está dando a hora, né? A turma já entrou, eu preciso entrar também. Tirar esse negócio aqui agora, né? Ó Jesus, amado Mestre de nossas almas, agradecemos imensamente a oportunidade de nos reunirmos em torno dos teus ensinos. E sempre, Senhor, como eterno pedintes que somos, rogamos força e coragem para praticar os teus ensinamentos. Dá-nos, Senhor, a condição de caminharmos firmes na senda que preparastes para nós, para que ao chegarmos ao final desta existência, estarmos melhores do que quando aqui entramos. E em teu nome, Senhor, estamos encerrando agora essa etapa da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, dos males e dos maus, e que assim seja. E que Jesus abençoe e ampare a todos nessa caminhada bendita. Obrigado pela paciência, pela caridade de me ouvirem.